neste jubileu de 70 anos, a igreja teve aqui pregadores, tem hoje um senhor pregador e evidentemente continuará ao longo do ano, que para a igreja é muito importante. Pastor Elson, que o Senhor lhe abençoe nesta manhã. Glória a Deus. A paz de Cristo para todos. Tomem vossos assentos, por favor. Deus seja engrandecido, Deus seja louvado mais uma vez nesta manhã por esta rica oportunidade de estar aqui, conhecendo esta igreja, o pastor. Mas está adolescente, né? Isso é bom demais. Que o Senhor Deus continue lhe abençoando, lhe dando graça, saúde, sabedoria e muita unção para poder cuidar deste rebanho. Que a mão do Todo-Poderoso esteja com Rafael, que a mão de Deus te abençoe. Obrigado pelo convite e a todos que aqui servem ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Eu já tenho que fazer uma viagem. Cheguei de madrugada, daqui a pouco vou a São Paulo, tem uma filial nossa. Vamos ler um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 4. São Marcos, capítulo 4, versículo 35. Somente a primeira frase do versículo. Eu vou contar de 1 a 3 e nós falaremos em uma voz uníssona a frase do versículo 35. Vamos lá? 1, 2, 3. E naquele dia. Pode ser melhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Para ficar bem guardado. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Tomem vossos assentos. Meus amados e queridos, quando você vai ler o Novo Testamento, bem no começo você vai deparar-se com 4 escritores. São estes Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes escreveram cada um livro que são chamados de Evangelho. Segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu o apóstolo João. Desses 4 evangelhos, 3 são chamados de evangelhos sinópticos, que significa que 3 pessoas tiveram a mesma visão de uma coisa só, ou seja, eles tiveram uma visão conjunta do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês vão observar que eles não entram em contradição um com o outro, porque os 4 livros, ainda que 3 sejam sinópticos, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que a própria Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, toda ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Estes 4 escritores estão divididos em 2 grupos, ou duas duplas. Uma parte fala de 2 homens que participaram e tiveram o privilégio de fazerem parte do colégio apostólico de Jesus, que significa que 4 destes tiveram o privilégio de andar com Jesus, orar com Jesus, eles caminharam com Jesus. São estes João e
Mateus. Estes fizeram parte do colégio apostólico de Jesus e são contados entre os 12. E existe a outra parte, que mesmo que não tenham tido o privilégio de fazerem parte do colégio apostólico de Jesus, tem total credibilidade nos seus escritos, que são Marcos e Lucas. Dos 4, o mais detalhista é Lucas. Entendemos que para que ele escrevesse o livro, ele deve ter pesquisado muito, e destes 4 ele tem uma formação cultural, é o médico amado. E também nós temos o evangelista Marcos, que também escreveu o evangelho. Se você observar mais à frente, você vai compreender que o apóstolo Pedro, ele é próximo de Marcos. Se entende que ele abraçou o ministério de Marcos. Daí compreendemos que a maioria das informações que Marcos escreve, por certo, o apóstolo Pedro, que fez parte do colégio apostólico de Jesus, deve ter municiado. Os escritores escrevem para cada determinada classe de pessoas, e Marcos, o seu evangelho é destinado aos romanos. Qual era a literatura que agradava os romanos? Aquela literatura que mostrasse um herói, um conquistador, um protagonista, alguém que usava espada, lança, e que fosse atirado em meio às guerras e batalhas. E Marcos apresenta um herói diferente. Marcos não apresenta um herói que derrama sangue do outro. Marcos apresenta um herói que derrama o seu próprio sangue por amor aos outros. Marcos não apresenta um herói que mata, mas um herói que dá a própria vida para que aquele que esteja morto possa viver. Um homem chamado Jesus de Nazaré. E no capítulo de número 4, Marcos vai descrever um grande feito de Jesus, demonstrando sua autoridade sobre 2 elementos indomáveis da natureza: o vento e o mar. Ninguém domina vento e ninguém tem domínio sobre o mar. Marcos vai narrar este feito de Jesus, esta operação poderosíssima de Jesus, demonstrando autoridade sobre o vento e sobre o mar. Mas como é que Marcos vai descrever este grande feito de Jesus? Ele não vai direto à ação poderosa de Jesus. Antes dele narrar como Jesus mostrou autoridade sobre o vento e o mar, Marcos começa com esta frase que nós lemos: e naquele dia. Antes que ele chegue ao milagre, ele nos apresenta o dia. Antes que ele fale da autoridade de Jesus para fazer um grande milagre, ele começa na expressão do dia. Por quê? Porque todo milagre tem o seu dia. É preciso que você compreenda que todo milagre tem o seu dia marcado para acontecer. E hoje pode ser o dia de um grande milagre de Deus na tua vida. Quando Marcos escreve "e naquele dia", Marcos está nos atraindo, Marcos está nos impulsionando a observar o que houve naquele dia. Senão ele iria direto ao assunto. E o vento soprou, e Jesus no barco levantou a voz e disse: vento, cessa-te, mar, acalma-te, e tudo se fez bonança. Ele poderia ter feito isso, mas ele não vai lá. Antes ele diz: e naquele dia. Marcos está dizendo: observem o que houve no dia. Preste bastante atenção o que aconteceu naquele dia. Que dia foi este?
Observe atentamente o que Jesus fez naquele dia antes de operar o grande milagre. Pois bem, naquele dia, Jesus deu uma aula intensiva aos discípulos. Jesus falou de 4 parábolas. É só observar os versículos que antecedem: parábola da candeia, parábola do semeador. Jesus falou da parábola da semente. Jesus narra as parábolas e o texto diz que Jesus falava das parábolas ao pé dos ouvidos dos discípulos de dentro do barco, e após falar, lançava a parábola para a multidão. A multidão ouvia a parábola e Jesus vinha nos ouvidos dos discípulos e aplicava. Depois dizia outra parábola para a multidão e vinha aos ouvidos dos discípulos e aplicava, ensinava. Então naquele dia Jesus deu uma aula intensiva. Jesus instruiu, Jesus ensinou, Jesus demonstrou, Jesus aplicou, Jesus revelou, Jesus esclareceu. Olha, irmãos, ter uma aula intensiva com Jesus deve ser uma coisa maravilhosa. E Jesus instruiu, ensinou. Depois que Jesus ensinou as parábolas, depois que Jesus explicou as parábolas, Jesus levanta a voz de dentro do barco e diz: passemos para o outro lado. Depois que ele instrui, depois que ele ensina, depois que ele explica, esclarece, ele diz: passemos para o outro lado. É só olhar o verso 35. E sendo naquele dia já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: e aí, aprenderam? Aprendemos. Estão instruídos? Estamos. Entenderam o que eu disse? Entendemos. Então tá bom, vamos lá. Passemos para outra margem. Perceba que a conjugação do verbo passar está no imperativo. Passemos. O Evangelho de Jesus, ele não é teoria. O Evangelho de Jesus é prática de vida. Jesus nunca vai reunir o seu povo para instruir, sem que depois ele não venha levá-los para a prática de vida. Então Jesus disse: aprenderam? Aprendemos. Entenderam? Entendemos. Então tá bom, passemos para outra margem. A Bíblia está dizendo que a conjugação do verbo está no imperativo. Significa que Jesus está dizendo: não importa o que vá acontecer, do outro lado nós vamos chegar. Não importa se vai soprar vento, se o mar vai se levantar, se as ondas vão bater no barco, o que eu disse ninguém vai impedir que aconteça. Passemos. Glória ao nome de Jesus. A primeira lição do texto que a gente pode extrair é que quem garante que nós vamos chegar do outro lado não é qualquer pessoa, é o verbo divino chamado Jesus de Nazaré. A tua travessia para o outro lado já foi conjugada. Você e eu e nós chegaremos do outro lado. Queira o diabo ou não, surjam as intempéries e as dificuldades, mas quem conjugou a minha travessia está comigo no barco e já decretou: passemos. Agora, o texto diz que quando eles estavam navegando, veio um temporal de vento. A primeira voz é a voz de Jesus, que diz: passemos. E ao dizer passemos, ao falar passemos, Jesus
se silencia e as adversidades surgem. E ao surgir as adversidades, Jesus continua calado. Ora, parece que a gente vem ao culto, Jesus fala conosco, nós saímos daqui felizes, alegres, e de repente surge uma grande luta. E a gente diz, mas Jesus falou que a gente ia passar, e agora vem a dificuldade. Meu querido, entenda uma coisa: o que prevalece na minha vida e na tua vida não são as dificuldades, mas o que Jesus falou. O que vai prevalecer na tua vida não é a voz da dificuldade, é a voz de Jesus. Vocês sabiam que se ninguém conhecesse Jesus e nunca tivessem apresentado Jesus, ele como verbo, ninguém conseguiria identificar Jesus pela aparência? Se Jesus entrasse aqui hoje como verbo, como ele pisou na terra de Israel, e ocupasse uma dessas cadeiras, você iria cultuar ao lado de Jesus e não ia saber que era ele. Você ia dar glória a Jesus sem saber que estava sentado do lado dele. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías disse que ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem de quem nós escondíamos o rosto. Beleza nenhuma nele víamos para que o desejássemos. Ou seja, o profeta está dizendo que não havia nada na sua aparência que dissesse, esse é Jesus. Quem é Jesus? Aquele que tem os olhos verdes. Quem é Jesus? Aquele que tem o nariz bem afilado. Quem é Jesus? Aquele do cabelo comprido. Quem é Jesus? É aquele baixinho de barbinha e bigode. Não havia nada. Quem é Jesus? É aquele mais lindo dentre todos. Não havia nada na aparência de Jesus que o identificasse que ele era o mestre, o rei dos reis. Como é que se conhecia Jesus, pastor? Se conhecia Jesus quando ele começava a falar. Por quê? Porque ninguém fala como Jesus. Mandaram prender Jesus, deram um mandado de prisão e disseram assim, olha, vocês vão lá e prendam Jesus. Com a acusação, está fazendo motim, rebelião contra César, é um baderneiro, vai lá, tragam ele. Aí os guardas foram prender Jesus. Quando lá eles chegaram, Jesus estava pregando. Aí um olhou para o outro e disse assim, quando ele terminar de pregar, a gente prende ele, é verdade. Nós vamos trancá-lo naquela cela, duvido que ele saia, é verdade, aleluia. Mas deixa ele terminar de pregar que nós vamos algemá-lo, é verdade, glória a Deus. Quando ele acabar de pregar, nós vamos trancar a cela, duvido que ele saia, é verdade, glória ao nome dele. E Jesus foi pregando e eles foram se enchendo. E diz a Bíblia que quando Jesus terminou de pregar, eles estavam cheios. Aí voltaram para o seu Senhor sem Jesus preso, mas com Jesus dentro. E quando chegaram lá, o chefe disse, trouxeram homem? Trouxemos não. Não sou o que não. Ele fugiu? Não, não fugiu não. Resistiu à prisão? Também não. Os seus discípulos não deixaram vocês prendê-lo? Não tem nada disso não. E por que vocês não prenderam? É que nós fomos para prendê-lo. Estava aqui com todo o ímpeto de prendê-lo. Mas quando lá nós chegamos, o que houve? Ele estava falando. E daí? Ele acabou de falar? Acabou de falar. E por que não prenderam quando ele acabou de falar? O problema é que quando nós chegamos lá ele já estava falando. Aí não terminou de falar, aí é que está o problema, é que ele já estava falando. Ele não parou de falar, parou de falar. E por que não prenderam ele quando ele terminou de falar? A pessoa nunca ouviu ele falar. Mas o que ele tem de especial? Olha, nós nunca ouvimos alguém falar como fala aquele homem. Não dá para aprender não. Sabe por que você está aqui nesta manhã? Porque um dia você ouviu Jesus falar. Sabe por que a tua vida mudou? Porque nunca ninguém falou para você como falou Jesus. Porque quando ele fala, a terra treme, o mortal se cala ao som da sua poderosa voz. Quando ele fala, a porta trancada se abre, enfermidade vai embora, demônio bate em retirada. Quando ele fala, a tristeza tem que desaparecer, a alegria surge. Quando ele fala, o caído se levanta, o soberbo é abatido, a glória se manifesta. Você pode adorar a ele. O que prevalece na tua vida não é a voz da dificuldade, mas é a voz de Jesus. Oh, glória ao nome dele. Lá vão os discípulos no caminho de Emaús, abatidos,
tristes. E o texto diz que eles vão conversando sobre o acontecido, e de repente um homem aparelha e diz: o que estão falando entre si? E um filho disse: tu és peregrino de Jerusalém? Não sabe o que aconteceu? O que houve? Mataram Jesus. Foi mesmo? Foi. Varão poderoso em palavras e obras. Nós até pensávamos que ele seria o remedor de Israel. Pois é, mataram ele, hoje é domingo, até agora nada. E Jesus começou a discorrer nas escrituras falando sobre o Messias. E eles vão andando, de repente eles chegam perto, deve ser uma esquina, alguma coisa assim, e diz a Bíblia que Jesus fez como que ia adiante. E um deles disse: entra, fica conosco, converse mais com a gente, fale das escrituras. E a Bíblia diz que Jesus aceitou o convite. Quando entraram e sentaram à mesa, que foram dar graça a Jesus, disse: Pai. Quando Jesus abriu a boca para agradecer, seus entendimentos foram abertos. Ele disse: é ele, Jesus desapareceu. Aí um virou para ele e disse assim: bem que eu desconfiava. Tu não viu que quando ele falava, nossos corações ardiam? É a voz dele. É a voz dele. E ele disse: passemos. E nós vamos passar para o outro lado. E nada vai deter a tua trajetória. Jesus disse: passemos. Um temporal de vento surge. Eu não sei como é temporal de vento. Não tinha chuva, não tinha relâmpago. A Bíblia diz que era um temporal de vento. E Jesus continua calado. O termo dormir aqui é estar em silêncio. E o vento está forte. E Jesus em silêncio. Mas você não vai falar? Vai não. Mas por que ele não vai falar? Porque o que ele tinha que falar ele já falou lá na praia: passemos. Jesus não é papagaio. Ele diz na praia: passemos, daqui a pouco: ó, você vai passar, tá? Ó, você vai passar, tá? Fica tranquilo. Não, você vai passar, tá? Não, você vai passar. Não, esse vento aí é momentâneo, você vai passar, tá? Não, o que ele já determinou está determinado. O que ele falou está falado. Passemos. E por que ele está em silêncio? Porque ele já determinou que do outro lado você vai chegar. E o texto diz que o vento sopra, as ondas batem no barco. Aí vai surgir uma outra voz. Os discípulos tentam de todo jeito. Aí chamam eles assim: mestre. Eles não chamam Jesus de Senhor aqui. Eles chamam de mestre. Porque o dia está sendo de aprendizado. Jesus deu a aula teórica e agora está dando a prática. Jesus instruiu na teoria e agora levou a prática. E ficou calado para ver se eles tinham aprendido mesmo. E Jesus quieto, vendo esse: mestre, não se te dá que morramos. Ou seja, a aula teórica foi ótima, mas a prática está brava. A teoria foi maravilhosa, mas na prática, se o Senhor não fizer nada, nós vamos ser reprovados. Aí Jesus olha para ele, olha para o vento e diz: vento, mar, acalma-te. Aí vira para os discípulos e diz assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, por que sois tão tímidos? Não aprenderam? Acabei de dar uma aula para vocês intensiva e levo vocês à prática e vocês não demonstram o que eu ensinei, o que eu ensinei a vocês, o que vocês aprenderam. Por que sois tão tímidos? O tímido aqui não é aquele tímido do Apocalipse. Aquele tímido do Apocalipse é caráter. Lá ficarão de fora os tímidos. Esse tímido aqui é temperamento. Ou seja, ninguém vai para o inferno porque tem um temperamento de timidez, senão eu seria injusto. Esse tímido aqui
temperamento. Por quê? Porque a timidez, ela inibe o que você aprende e o dom que há em ti. A timidez, ela é terrível. O cidadão é cheio de conhecimento, mas é tímido. Ninguém sabe que ele tem conhecimento. Às vezes ninguém sabe que ele prega ou que ele canta. Aí um dia dá uma oportunidade, gente, eu não sabia que fulano pregava não. Ora, porque ele é tímido. A timidez inibe você a tomar certas atitudes. Quer ver uma pessoa tímida na Bíblia? Que era um baita de um obreiro? Timóteo. Timóteo era um baita de um obreiro, porque quem o formou foi o apóstolo Paulo. Imagine ser formado pelo apóstolo Paulo. Timóteo era um jovem, e além de ser jovem, ele era tímido. E Paulo colocou ele numa igreja como titular, e por causa da sua juventude, sua idade e da sua timidez, ele começou a perder o controle, ou seja, a sua postura de timidez estava fazendo com que a igreja não andasse bem. Então Paulo escreve uma carta para Timóteo e diz para ele assim: Timóteo, meu filho na fé, a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Mas vamos ao que interessa. Honre os anciãos como fossem seus pais, as anciãs como mães, os jovens como seus irmãos. Tratem as viúvas na caridade, no amor. Mas olha, pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, ninguém pode te desobedecer só porque tu é jovem. Tá? Aí Paulo vai dar uma pancada para ele colocar em prática o dom que ele recebeu. Aí Paulo diz assim: desperte o dom que há em ti, o qual foi lhe dado por profecia e por imposição das minhas mãos. Não deixe a timidez impedir você de pastorear, de instruir, de ensinar. Respeite os mais velhos, honre a todos, ame as viúvas, os jovens como os irmãos, mas você é o pastor aí. Vai para cima, dá na canela. Se reclamar, você dá no meio. E se reclamar, tu dá mais em cima. E se continuar reclamando, fala que quem vai dar sou eu. Mas você coloca o dom em prática aí, meu filho. A timidez não pode inibir o que Deus tem na tua vida. Você já aprendeu? É crente em Jesus? Tem conhecimento da palavra? Então levanta essa tua cabeça e diga para o vento: vento, você não vai me parar. Mar, você não vai virar meu barco. Porque Jesus está comigo e disse que eu vou chegar do outro lado. Oh, glória ao nome de Jesus. Meus sonhos não serão frustrados. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, Espírito do Rei. Tem muita coisa para você viver aí, meu filho. Deus tem algo específico na tua vida. Levanta a cabeça. Deixa de ser tímido. Parte para cima. Nada vai deter a tua chamada. Ensinei a vocês, falei das parábolas, e agora o vento sopra, vocês não sabem pôr em prática. Aí vem a voz da surpresa. Qual, pastor? Um vira para o outro e diz assim: essa aqui é demais. Quem é esse? Oh. Pedro, foi. Quem é esse?
Tiago, o que foi, Tiago? Quem é esse? João, o que foi? Quem é esse? Que até o vento e o mar. Você sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo isso aqui, ó. Ô Pedro, o que foi? Tudo bem que ele curou sua sogra. Mas peraí, nós estamos falando de vento e de mar. João, o que foi? Eu sei que curar leproso ninguém cura. Eu já vimos ele curar leproso. Mas peraí, vento e mar. Não, quem é esse? Não, para vista cego é impossível. Ele já deu, mas peraí, vento e mar. Abrir o ouvido do surdo, ele abre, mas peraí, surdo é uma coisa, agora mar e vento é outra coisa. Quem é este? Essa é a voz da surpresa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que além da voz de Jesus, a voz da circunstância, tem a voz da surpresa. Deus vai te surpreender. Eu não consigo me acostumar com Jesus, e nem quero. Deus me livre de me acostumar com Jesus. É isso, pastor? Não. Porque quando você se acostuma com alguma coisa, aquilo não te surpreende mais. E Deus não é algo para a gente se acostumar. Deus é algo para a gente estar sempre surpreso. Porque tem gente que acha que conhece Deus, né? Conhece o Senhor Deus. Deus não é uma matéria que a gente estuda e disseca toda a matéria. Aí depois vem a prova, o múltipla escolha, e a gente vai lá e o professor corrige, nota 10, e estou bom em Deus. Nota 5, estou mais ou menos em Deus. Nota 2, e estou fraco em Deus. Aí faz pós-graduação, eu conheço tudo de Deus. Deus é um ser que quanto mais a gente o conhece, mais descobrimos que dele não sabemos nada. Moisés chegou no Sinai. Moisés é o assim com Deus, né? Prateleira de cima. Aí Moisés chegou lá em cima. Eu estou coladinho com ele. Senhor, é o seguinte, que foi Moisés? Eu só saio daqui depois que tu me mostrar a tua glória. Jeová, eu não posso. Por quê? Porque eu quero que você viva. E se você ver, morre. Não, mas eu quero ver, Jeová. Eu vou te dar uma colher de chá. Pediu para ver o rosto, eu vou te mostrar as costas. E Deus satisfeito. Está vendo aquela perna ali na fenda? Não, enfia a tua cara. Moisés achando que conhecia Deus. Enfia a cara. Eu vou te cobrir com a minha mão e vou passar. Eu nunca vi ninguém cobrir com a mão e passar. Só Deus. E se eu cobrir alguém com a mão e passar, tem que ficar dando volta. Mas Deus cobriu com a mão e passou. Aí Deus disse, quando eu estiver passando, eu vou tirar a mão e tu vai me ver pelas costas. Mas é hoje. Aí Moisés enfiou a cara, Jeová botou a mão, passou, quando passou, tirou. Olha aí, Moisés! Quase morreu. Eu não sei como é Deus descosta, nem me pergunte, não tenho a mínima ideia. Eu só sei que quando Moisés bateu o olho, começou a gritar. Deus poderoso! Deus eterno! Deus longânimo! Eu não sei o que ele viu. Deus riquíssimo em misericórdia! Deus santo! Deus supremo! Que foi, Moisés? Só porque viu as costas e ainda queria ver o rosto. Irmãos, o mais lindo é que não importa. Unção de Deus não tem frente, não tem costa. Se a mulher no fluxo de sangue tivesse preocupado com isso, estava sangrando até hoje. Ela disse, eu vou por trás. Ele não precisa me ver, eu já lhe vi. Ele vai tocar em mim, eu vou tocar nele. E serei sarada deste mal por trás dele. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Tem surpresa.
surpresa de Deus para você. Ah, mas Deus fez muita coisa e muita coisa tem para fazer. O Senhor Deus tem surpresas gigantescas para você. E o texto diz: quem é este? Que aqui eles estão tão surpresos que eles achavam que Jesus tinha um limite para operar. Diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até não há limites para ele operar? Aprenda uma coisa: Deus não conhece limites. Salmo 46 diz: ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Não tem fronteiras que diga: Deus, daqui para lá o Senhor não pode ir, só até aqui. Deus faz como Ele quer. Tem surpresa de Deus para você, né? Tem surpresa de Deus para você aí. E aprenda uma coisa: as surpresas de Deus acontecem nos momentos que você nem imagina. Difícil. Nós estamos passando por uma situação difícil, não é? O país está terrível. Aí tem gente achando que Deus está lá em cima com os cabelos em pé, andando de um lado do outro, sem saber o que fazer, e os anos atrás com uma xícarazinha de chá de camomila. Calma, Jesus, vai passar, essa crise é passageira. E Jesus diz: eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu tenho que abençoar meu povo e o negócio lá embaixo complicou no Brasil e eu tenho que dar uma economizada aqui em cima. Vou economizar aqui, já sei o que vou fazer. Antes de eu entrar de férias, para poder tirar esse estresse. Essa torneira grande aí, o que tem? Você nem gosta de negócio. Fecha um pouquinho. Fecha, você vai virar para o Brasil. Fecha. Quando passar a crise lá embaixo, a gente abre de novo. Aí a gente continua do mesmo jeito. Mas enquanto a crise estiver lá, dá uma economizada. Pode ser que pode faltar mais na frente, pensa. A gente economiza agora, vai. O Todo-Poderoso, o Eterno, o Divino, o Longânimo, o Alfa e o Ômega, o que sabe o fim desde o começo, o esmagador da cabeça da serpente, o noivo da igreja, o Cordeiro Pascual, o Sol da Justiça, o Conselheiro, o Deus Forte, o Príncipe da Paz, o Cavaleiro do Apocalipse, aquele que era, o que é, o que há de vir, o noivo amado, o perdoador de pecados, o primogênito dos mortos, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, aquele que pode tudo, e tudo que ele faz, ninguém pode fazer o que ele faz. O que abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre. Ele vai te surpreender. É uma palavra profética que eu recebo aqui nesta manhã. O que você aguardou nos tempos bons não aconteceu. O Senhor Deus está dizendo: vai acontecer no tempo que você não espera que aconteça. Porque eu sou um Deus que surpreendo aqueles que me servem. A linguagem alegórica que eu disse, eu uso a mesma linguagem. Está complicado? Tá. E lá em cima continua a mesma coisa, sereno e tranquilo. E como ele está lá em cima, pastor? Assentado sobre um alto e sublime trono. Diante dele, 4 seres viventes não cessam de dizer: poder e glória, santo é o que está sentado no trono. E os 24 anciãos tiram as coroas de suas cabeças e depois de digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Os serafins voam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E para mostrar que as coisas aqui embaixo não influenciam o seu poder, ele já disse assim: essa torneira aberta aí para o Brasil, o que tem? Abre mais. Mas você pode abrir
mais, escancar, abre tudo. Porque eu não dependo de homem para abençoar meu povo. Eu não dependo de partido para poder abençoar a minha igreja. Eu faço como eu quero, eu sou o que quero. Eu sou Deus e vou abençoar. Tem surpresa de Deus para a tua vida. Que você vai dizer, mas eu não esperava. Porque Deus não faz o que você espera. Deus faz aquilo que Ele quer. Mais forte, esse, aleluia, oh Deus, oh Espírito do Rei, aleluia. 70 anos, não são 7 dias. E é preciso entender que quando Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não significa que a interpretação é esta daqui. O diabo vindo para cima da igreja e a igreja. Ora. Olha que o diabo está vindo aí. Mas Jesus falou que as portas não prevalecerão. Então nós vamos orar, porque não vai. Não é isso. O sangue de Jesus tem poder. Não é o contrário. Não é o diabo que vem para cima. Somos nós que avançamos. Não é a igreja que é coada, o diabo. Não. É a gente que vai. E ele para cima. Não, então pensa, rapaz. Você só tem 2 opções. Uma é fugir. E se eu não fugir? É melhor fugir. Porque esta igreja vai com tudo e ninguém vai deter a trajetória da igreja. Ei, meu filho, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é o Rei dos Reis. Ele domina o indomável. Ele controla o incontrolável. E diz a Bíblia, e tudo se fez bonança. Chegaram do outro lado. Quando eles chegam do outro lado, lá vem ele. Ele quem, pastor? O caramunhão. O gadareno. Segundo a Bíblia, nada prendia o gadareno. Segundo a Bíblia, ele quebrava cadeias, prisões, vivia no cemitério, fazia farsa. Nada conseguia detê-lo. Quando ele viu Jesus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar. E ele disse, qual é o teu nome? Legião. Então você já sai por atacado. E no varejo vai demorar muito. Já sai logo um bocado de bocado. Vai. Aí diz a Bíblia, rogaram nele que ficassem no território. Ou seja, negociaram. Dá para a gente sair dele e ficar no território? Jesus disse, sem negociação. Que Jesus não negocia. O homem negocia, Jesus não negocia. Quando levaram ele para Pilatos, o Pilatos bateu o olho. Pilatos disse, Nazareno, tanto que eu queria lhe conhecer. Tu és o rei dos judeus? Eles não dizem isso. Nazareno, foi. Tu não sabes que eu tenho o poder de mandar te soltar? A proposta, você quer pauta de negociação. Tu não sabes que eu tenho o poder de mandar te soltar? Vocês vão trocar ideia? Aí Jesus chegou para ir no lugar dele. Ô Pilatos, o que foi? Fica sabendo que nenhum poder tu teria
se do alto não fosse lhe dado. Então, para a gente colocar as coisas no lugar, quem manda aqui não é você, sou eu. Quem pode alguma coisa aqui não é você, sou eu. Rei aqui não é você, sou eu. É que eu não preciso de trono para ser rei. Eu sou rei na cruz. Eu sou rei na cadeira de réu. Eu sou rei quando visito o inferno. Eu sou rei no mundo. Aonde eu for, eu sou rei, porque eu reino acima de todas as coisas. Então Jesus não negocia. E o Natanael disse assim: rogaram-me que lhe deixasse o território. Jesus disse: nem o território. Eu não quero você nem o território. Sai daqui. Assim é o diabo. Não, eu vou sair do esposo, vou para a esposa. Ele disse: não, nem na esposa. Eu vou sair da esposa para a esposa. Não, também não quero ser do esposo. Não, eu vou sair do casal, vou para os filhos. Não, também não quero você dos filhos. Não, eu vou ficar na sala, Jesus, também nem na sala. Não, vou para a cozinha, não, sai da cozinha também. Não, vou para o banheiro, se manda do banheiro. Não, vou para o quarto, sai do quarto. Não, eu vou ficar no quintal. Não quero você nem no quintal. Eu vou para o terraço, também não quero você no terraço. Eu vou para o portão, eu não quero você no portão, Satanás. Eu cheguei nesta casa e aonde eu chego eu ocupo todo o território. Eu quero... não tem negociação. Jesus chegou, ele domina tudo. Recebe esta palavra, ele domina a tua casa, ele domina teus filhos, teu casamento, ele domina teus negócios, teu barco, teu carro, tua fazenda. Ele domina você do alto da cabeça à planta dos pés. Ele domina tudo. Aí estava passando vaga de polo. Não, deixa eu seguir os porcos, por à vontade. Combina com sujeira, vai. E eles se precipitaram no abismo. Aí o gadareno disse: já não é mais gadareno. Posso entrar no seu barco e ir com o senhor? Jesus disse: não. Não. Para onde eu vou? Vai para a tua casa. Olha. Uma coisa é você ser liberto, outra coisa é fazer parte do ministério. O ministério não é para quem quer, é para quem eu chamo. E o que eu faço? Vai ser crente em casa. Aleluia! Primeiro a gente é crente em casa, para depois ser crente no ministério. Imagina você ser crente no ministério e não ser crente em casa. No ministério tu é uma bênção, em casa tu é uma desgraça. Jesus disse: vai para a tua casa e apresente aos teus, a quem você deu tanto trabalho, agora volta lá para dar alegria. A quem orou por você, agora volta lá e mostra que eu fiz. Quando alguém te perguntar quem foi, diga que Jesus de Nazaré te libertou. Você pode aplaudir aí? Aplauda mais forte, fica de pé. Aplaudindo ao Senhor, aplaudindo ao Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Mistura esse aplauso com aleluia. Mistura esse aplauso com glória a Deus. Ele está aqui nesta manhã. Ele entrou no teu barco. Você vai chegar do outro lado. Haverá surpresa. Recebe a presença de Jesus de Nazaré. Oh, mais forte. Ora, machuricanda. Orecanda, lá mais derreba. Se aqui pode, faça isso. Dê um abraço, dê um assim. Do outro lado nós vamos chegar, porque Jesus já determinou.